Você já sentiu que vive num mundo cada vez mais sombrio, onde o medo, a dor e a injustiça parecem dominar? Respira fundo, porque há uma luz que não se apaga, mesmo nas trevas mais densas. Nesta palestra de Severino Celestino, somos convidados a olhar para Jesus como luz do mundo, não só como figura distante, mas como presença viva, transformadora. Ele é aquele farol que brilha para nós, que aponta caminhos apesar da confusão, das crises, das dúvidas. Imagine se você permitisse que essa luz tocasse sua mente, seu coração, sua alma. Não como idealismo vazio, mas como força prática que move, que cura, que eleva. E se você colocasse hoje esse caminhar com luz como prioridade? Assista até o fim, o que virá pode acender algo dentro de você que estava escondido, coragem para mudar, fé para persistir, vontade de viver com integridade. Inscreva-se, compartilhe este vídeo, permita-se ser tocado por essa luz que não falha. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso mestre amigo, esteja conosco esta noite e sempre. A psicologia fala que tudo que é novo, tudo que é diferente, parece não ser bom. Quase sempre aquilo que a gente não conhece e que a gente acha que foge um pouco dos nossos conceitos, a gente imediatamente acha que aquilo não é bom. Mas é bom lembrar que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7, que é que com muita prudência que os Espíritos trazem ou trouxeram as suas revelações. E que eles quase sempre não dizem tudo, deixando cada coisa para o devido momento. Para que, se os Espíritos, ainda segundo Kardec, dissessem tudo, de que valeria o nosso esforço para o estudo, para o aprimoramento. Então cada coisa tem que vir a seu tempo. E a questão 628 do Livro dos Espíritos fala que a verdade é como a luz. Não pode ser jogada de uma vez, senão ofusca os olhos de quem está recebendo essa verdade. Então hoje eu vou trazer algo novo, algo diferente. Como cientista, como pesquisador e como espírita, eu queria dizer que eu não sou a última palavra. O que eu vou apresentar aqui é fruto de uma pesquisa que eu tenho feito entre as várias, que inclusive representa um capítulo da nossa nova obra, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, que se chama exatamente Jesus, Luz do Mundo. Então, nós vamos mostrar a vocês o porquê da nossa afirmativa e de onde ela vem, com algumas citações e com algumas buscas nos profetas que precederam Jesus, no próprio Jesus e na própria doutrina espírita, ok? Vocês podem observar que tanto Isaías, no seu capítulo 9, versículo 1 e 2, como o próprio Mateus, no capítulo 4, versículos 15 e 16, ele fala na terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, região além Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Esta profecia de Isaías, ela tem mais ou menos 800 anos antes de Jesus chegar. Então, um dos grandes profetas, grande médio do passado, cita, e a gente se pergunta, que terra é essa de Neftali e Zabulon? Quem eram Neftali e Zabulon? 2 filhos de Jacó. E quando Jacó abençoou esses filhos, eles receberam como representante das tribos de Israel, na instalação do povo, 2 glebas enormes de terra que ficavam exatamente aonde o profeta chamou de terra de Zabulon, que é na Palestina, em torno do Mar da Galileia. Olha que coisa interessante.
em torno dessa região, que representa, vamos dizer assim, a base da Galiléia, o local aonde Jesus iniciou o seu ministério, onde a luz que o profeta viu que desceria, inicia exatamente nas margens desse mar, desse grande lago, que é hoje ainda a riqueza de Israel no presente. E aqui é a entrada dessa região de Cafarnaum, cidade de Jesus, onde nós tivemos já várias vezes e onde tivemos experiências muito fortes desse contato com essa luz que é Jesus, nesse local que é chamado terra de Zabulon e Neftali, pelo profeta Isaías. É essa região aqui. Isso aqui é a antiga Cafarnaum. Essa área aqui é a área que hoje pertence aos franciscanos. E essa região de cá, vocês estão vendo, uma igreja ortodoxa grega que recebe ou tem o domínio ou a posse da outra região. Isso que vocês veem aqui é uma igreja ortodoxa. Debaixo dessa igreja está exatamente a casa de Pedro. Hoje só tem ruínas aí. E Jesus começa o seu ministério em Nazaré, e Nazaré não aceitou aquela luz que veio para o povo. E Jesus deixou a grande frase: ninguém é profeta em sua terra. E aí caminhou e foi exatamente instalar o seu ministério aonde prevera ou predisse, ouviu o profeta Isaías, exatamente na terra de Zabulon e Neftali. Aqui ele começa o seu ministério. Tudo que vocês estão vendo aqui é o mar da Galiléia. É um lago imenso. É aqui ao lado onde fica o Monte Carneitim, onde Jesus deixou o seu maior legado para a humanidade, que é o Sermão do Monte. E todo o ministério de Jesus começou aí, girou em torno de Magdala, Tiberíades, Cafarnaum e o Monte das Bem-aventuranças, ou Monte do Sermão. Então, observem a mediunidade do profeta em perceber, 8 anos depois, aonde iria surgir o nosso querido Mestre Jesus. Aqui é Zaqueu que subiu numa árvore, não é propriamente numa árvore, mas é porque quando eu chego aí eu me transformo realmente. E aqui é o nosso grupo. Quem conheceu o doutor Adão Nonato, ele está aqui, ó, com 90 pessoas, e nós aqui estamos à nossa esquerda, está exatamente as ruínas da casa de Pedro, onde nós falamos para o grupo e recebemos toda aquela energia fantástica o ano passado, onde aqui implantamos para o mundo o primeiro evangelho no lar, no mesmo local que Jesus iniciou há 2.000 anos atrás, na casa de Pedro. Eu gostaria de registrar o seguinte: daqui deste local saiu toda a semente espiritual do Ocidente, surgiu aqui. Exatamente o metro de onde nós estamos, aqui onde está o doutor Adão. Aqui à nossa direita está as ruínas da casa de Pedro. Então aqui Jesus curou a sogra de Pedro e iniciou o seu ministério. O que mostra que Pedro era um bom genro, né? Além de morar com a sogra, ele levou um amigo para morar com ele. Quer dizer, eles deveriam, né? Por que vocês estão sorrindo? Tem alguma coisa? A sogra é uma mãe. Esse preconceito precisa acabar, né? Se não fosse a sogra, não teria esposa, ou vocês não teriam o marido de vocês. Acaba com essa história, deixa a bichinha tranquila no canto dela. Ela tem todo direito, não é? Então foi aqui onde tudo, graças a Deus, a história espiritual do Ocidente iniciou com Jesus. Quando eu comecei a falar, as pessoas diziam: eu não estou ouvindo, daqui a pouco eu não estou vendo. Realmente, com 1,20 m que eu tenho, não dá para ver. Aí eu, contrariamente a toda a segurança, eu subi aí nesse cerco, em torno da casa de Pedro, e fui explicar para as pessoas realmente o que estava acontecendo. Isso aqui é uma informação do Livro dos Espíritos, na questão 627,
que nós estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Veja que coisa interessante. Tudo que Jesus plantou ali, aquela semente, está em nossas mãos hoje. Depende de nós a incumbência de frutificar, de semear e fazer se multiplicar essa luz espiritual que foi iniciada ali. E ainda, o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, número 5, página 99 da ID, ele diz que todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizam são de origem humana. E eu costumo dizer que quando Jesus anuncia, escolhe o seu ministério e anuncia a tarefa, ele diz assim: ide, pregai o Evangelho, ressuscitai os mortos, curai os enfermos, dai de graça o que de graça recebei. E ainda fala que curar os enfermos, ressuscitar os mortos, conduzir os espíritos necessitados, dá de graça o que de graça receber. Não levem 2 túnicas, nem ouro, nem prata, nem alforjes, nem sandálias para os vossos pés. Então, dai de graça o que de graça recebeis. 2011 anos depois, a gente pergunta: como está esse cristianismo de Jesus? Lamentavelmente, a gente tem que concluir que ele está muito esquecido. E se nós temos uma doutrina que se preocupa com essa mensagem de Jesus, eu posso falar não como espírita, mas como pesquisador das ciências das religiões, que eu não sou só professor, sou também fundador desse curso lá na universidade. Nós concluímos, pelo que conhecemos, que quem mais se aproxima, mesmo que eu ficasse de fora e fosse fazer uma análise neutra dessa preocupação de Jesus, é a doutrina espírita. Daí porque nós escrevemos também um capítulo chamado o Evangelho Cristianismo Primitivo e Cristianismo Primitivo e Espiritismo. Porque eu vejo muito no Espírito da Verdade e na filosofia da doutrina uma preocupação de cumprir essa promessa e essa solicitação de Jesus para todos nós. Agora, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu costumo lembrar, nunca é demais lembrar isso. O judeu só conhece a primeira revelação, só vou responder por ela. Os cristãos, os católicos e os protestantes conhecem a primeira e a segunda. Nós, mais comprometidos, conhecemos a primeira, a segunda e a terceira. Então a nossa responsabilidade é muito maior. Eu comentava agora mesmo com o Júnior, de todas as religiões que eu conheço, a maioria delas se degladiam internamente. Porque tem muitos pontos de vista diferentes. Mas a doutrina espírita, eu não conheço um espírita, se você interrogar aqui um por um, que não aceite Deus como causa primeira, que não aceite Jesus como o maior espírito que se pisou o planeta, que seja contra a imortalidade da alma, Kardec como fundador, que seja contra a reencarnação. Nós todos temos isso como parâmetro, que ninguém discute isso, porque é ponto pacífico na doutrina. É a única que tem unidade de fundação, de conceitos teóricos. Então nós não temos motivos para não nos amarmos, não nos respeitarmos. Aqui em Araçatuba não tem, mas lá para cima tem um tal do milindre, que eu não sei o que é aquilo. Aqui eu já sei que, graças a Deus, não tem. Júnior estava me falando que aqui não tem absolutamente nada disso. Mas lá no Nordeste, não sei se é o calor, né? Aqui, como o calor não é direto, é por temporada, quando passa o calor, vocês já não chegam a ficar como a gente o ano inteiro comprometidos com isso. Então nós vamos dar uma iniciada no processo da criação, que é importante, para que a gente venha descobrir
aonde que Jesus se enquadra nesse processo. Então essa é a primeira frase do livro do Gênesis, que está escrito aqui: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que talvez vocês não entendam o que eu disse, mas quer dizer que no princípio criava Deus as águas e a terra, como se dissesse que as águas e a terra é o berço para a instalação da nossa civilização planetária. Não é do mundo. A história de Moisés não é da criação do mundo, é a criação da terra, planeta Terra. E aqui você tem a mais aprofundado, que eu preciso explorar um pouquinho no original, não para me exibir, a ideia não é essa. É para que o que eu vou mostrar aqui vocês sabem de onde eu tirei. Porque, com todo respeito, a gente tem uma preocupação muito grande com a ortodoxia da doutrina, e às vezes algumas informações diz, coitado, o baixinho veio lá do Nordeste, está meio obsediado, né? E eu tenho muito cuidado com isso, né? Que eu sou, mas não quero ser tanto, né? Mas eu quero pelo menos mostrar de onde eu tirei. Então, depois do primeiro versículo que diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, a frase seguinte diz assim: Haaretz, e a terra, haitá tohu vavohu, ou seja, a terra estava num caos, numa desorganização. E aqui está escrito Verrocher alpinei tihon, e a escuridão cobria os abismos. Quer dizer, tudo era trevas. Havia água, havia terra, mas havia uma desorganização, uma bagunça, vamos dizer, porque o termo torro vavorro em hebraico, ele tem expressões assim, é o estado de espanto diante do caos, da desorganização. Mas aí vem, o restante da frase é fantástico, ele diz assim: Verruach Elohim merahefet alpinei hamaim, ou seja, e o Espírito de Elohim, guardem bem, Elohim está aqui e Elohim está aqui, criando as águas e a terra. O Espírito de Elohim merahefet, essa é a grande frase, a grande palavra desse versículo, porque merahefet é uma expressão hebraica que significa mais ou menos o que ocorre com a águia quando está sobrevoando o seu ninho. Seus filhotes estão lá embaixo. Ela não está no ninho, mas ela tem domínio completo com as suas asas abertas sobre o ninho. Qualquer invasor, qualquer agressor que por acaso apareça, ela imediatamente toma as providências cabíveis. Deus também está nessa condição de observador infinito de tudo que ocorre conosco, entre nós, no nosso planeta. Porque essa expressão merahefet significa, mesmo que haja desorganização, desamor, trevas, bagunça e caos, Deus é Senhor da situação. Ele não está alheio a isso. Ele permite até onde isso é permitido. E daí porque diz o próprio Moisés: Vaiomer Elohim, olha aqui de novo, e ri or, vê e ri or. E disse Elohim: faça-se a luz, e a luz se fez. Ou seja, a luz aqui não é a luz do sol, porque o sol só foi criado no quarto dia, aqui é o primeiro dia. Esta é a luz espiritual, a luz do bem, a luz do amor, para combater simbolicamente a desorganização e as trevas interiores que cada um de nós possuímos. Esse é o significado básico destes dois versículos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quem é esta luz? Porque Deus, o termo hebraico para Deus ou a palavra, tem vários significados. O Criador material, veja bem, é Elohim. Bereshit bara Elohim, apareceu Elohim, sozinho. Elohim cria água, cria luz, cria solo, cria relva, cria ervas, cria animais que voam, animais que rastejam, animais
vamos dizer assim, mais fortes como os animais maiores. E por último, é que vem a criação do homem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. Cria os luzeiros no quarto dia, no quinto os animais e no sexto é que ele cria o homem. Mas aqui é a grande frase: disse Elohim, seja a luz, ou exista a luz, e houve luz. Uma luz espiritual, tem que ficar isso bem claro. Não sei se eu estou me fazendo compreender, se está muito alto, se está médio, se está baixo, se está feio ou se está bonito. A intenção é mostrar as raízes de onde nós retiramos tudo isso. Então, essa luz criada para combater as trevas, hoje, eu não tenho mais dúvida, não sou nem um Roberto Carlos, mas eu acho que essa luz só pode ser Jesus, como ele coloca em suas canções. Então Jesus, a partir daí, se prepara para assumir o comando do nosso planeta. Se vocês lerem A Caminho da Luz, Emmanuel fala de um grupo de espíritos que realiza a ação de separar a Terra do sistema solar, não é assim que está lá? Então, neste momento, pessoal, de separação, Jesus já estava lá. E aí que a gente vê a grande importância disso tudo, quando a gente avança um pouquinho, que essas três palavras aqui em hebraico, Torá, a palavra hebraica or, olha, que eu coloquei em verde, é luz. Então a Torá tem luz, por quê? Porque é revelação divina, não é lei como nós vimos à tarde. Os nossos pais, a palavra Horim em hebraico significa pais, ou seja, pai e mãe, possui também luz em sua constituição, na sua palavra. E os mestres, Morim, também tem luz, ou seja, a revelação divina traz a luz. Os nossos pais, com o amor, com a dedicação e com a educação, são luzes em nossas vidas, e os nossos mestres também. Isso eu quero mostrar para vocês como o hebraico é uma língua matemática, e que você só encontra essas revelações no original. Porque você traduz pais, mães, não aparece luz nenhuma em português, como mestres também não aparece, e como revelação não aparece, mas no original está aí. É como vida e água, também tem mais ou menos a mesma constituição. Olha o que João diz aqui, no capítulo grande, discípulo bem amado, e o mais profundo dos discípulos, cujo seu símbolo é uma águia, porque a águia voa muito alto. Ele coloca que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Estava em quem? Em Jesus. E ele coloca ainda: a luz ilumina nas trevas, olha aí, e as trevas não a compreenderam. As trevas de quê? Do desconhecimento, do desamor, que ele veio exatamente para os seus, e os seus não o receberam. Então, primeiro capítulo do Evangelho de João, muito mal compreendido, quando ele fala: no princípio existiu o verbo. Que verbo? O verbo bará. João começa o Evangelho igual a Moisés começa a Torá. Bereshit e bará. No princípio existiu o verbo. Que verbo? O verbo bará. O que é o verbo bará fazer? Fez toda a criação. O verbo estava com Deus. Que verbo? O verbo criador, o verbo divino. Mas o verbo não era Deus, todo mundo coloca que era. Como a minha criação, um livro que eu escrevo não sou eu, é uma criação minha. E por causa disso é que Jesus, segundo muita gente, é Deus. Mas esse verbo criador, que é mais Jesus do que Deus, a gente vai ver por quê, se fez carne e habitou entre nós. Eu trago ele aqui de volta, esse texto, para mostrar a vocês que, curiosamente, no texto original, a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Nós vimos lá, nesse outro slide,
que no princípio criava Elohim, sozinho, ok? Elohim, sozinho, criou águas, terra, parte, vamos dizer assim, o Deus da criação material. Quando vem a criação do homem, no Gênesis 2:7, está aqui. Aí, vai ser, que é do verbo litzot, que é formar. Aí diz Moisés, e formou, tem aqui Elohim, estão vendo? É a mesma passagem? É o mesmo Deus, o mesmo nome Elohim, estão localizando, não precisa saber hebraico não, é só olhar para cá. Olha Elohim aqui. Porém, Elohim aqui está sozinho. Quando chega na criação do homem, está Elohim aqui. Porém, antes de Elohim, tem outra palavrinha aqui, ó. Vai ser agora não mais Elohim sozinho, mas Yahvé junto com Elohim. Criando quem? O homem. Imagem e semelhança espiritual de Deus. Então, no momento dessa criação, aparece Yahvé. Quando eu fui traduzir isso aqui nas minhas pesquisas, eu mandei muitos e-mails para Israel, procurando saber quem era Yahvé. Porque ele surgiu junto com Elohim na hora da criação do homem. E isso deu o que falar. Eu tive muitas visões, muitas revelações, que eu não vou falar, para não parecer que eu estou indo além da minha cota obsessiva, que eu tenho ao direito, pelo menos, uma cota. Mas se eu extrapolar, pode ser que venha os efeitos, né, Júlio? Então, ficar por aqui. Então, o que é que nós conseguimos disso tudo? E formou, não mais criou. O primeiro verbo é bará, que é criar. Mas formar de quê? Deus formou o mundo de quê? A minha professora de catecismo, que já está lá do outro lado, me ensinou naquela época, eu como católico, que Deus criou o mundo do nada. Isso deu um nó no meu juízo, porque nada não pode criar nada. Mas como é que pode? Não, Deus pode tudo, mas pode com racionalidade. Não é? Então, na hora de criar o homem, ele não criou, ele formou. E formar, você só forma do que já existe. De matéria que já existe. O marceneiro forma a mesa da madeira que já existe. Então, ele não cria, ele forma. Então, nós não fomos criados, nós fomos formados. Por Yahvé junto com Elohim. Mas formado de quê? De que matéria? Está aqui. Et ha-Adam. O que significa que quem foi formado foi o homem. E não um homem de nome Adão. Que nunca existiu. Ok? Essa partícula aqui é um objeto direto em hebraico. Et significa u. E formou Yahvé Elohim o Adão. Adão. Formou Adão de quê? Tá aqui o próprio hebraico diz Afar min ha-Adamah, do pó da terra. Porque Deus já havia criado a terra. Não do nada, mas da sua emanação divina, do seu ectoplasma, daquilo que a doutrina chama de fluido cósmico universal. Ok? Agora se encaixa. Porque eu não dou salto nas minhas buscas, tem que ser devagarinho, senão eu me perco. E como é que ele fez isso? Ele formou o corpo físico do pó da terra. Mas o corpo físico sem o seu ponto vital, sem o seu princípio vital, ele não é nada. Agora veja que coisa interessante. O Gênesis diz basicamente o que fala a doutrina. Princípio vital. E o que mais? Fluido cósmico universal. Está aqui. Então o Espírito da Verdade, Kardec, não disseram nada diferente. Melhoraram essa explicação. Daí, pessoal, nossa responsabilidade é maior.
Porque nós temos o que não tem o católico, o que não tem o protestante. Então, espírita não é para ser melhor do que os outros, não. Não pode ser igual, porque já recebeu mais. E muito será cobrado e quem muito foi dado. Esqueçamos as diferenças evolutivas e partamos para as realizações pessoais. Faz a tua parte. É isso que a doutrina nos concita. Daí mandar que a gente vença as tendências más todos os dias. Vamos voltar aqui. O corpo está formado do pó da terra. O que é que falta? O espírito, não é isso? Aí diz Moisés: vá e far. Olha, e far. Far já é uma espécie de sopro. Tá certo? E soprou, vá e far. B-A-5. Soprou em suas narinas. O que ele soprou? Neshamat Haim. Um sopro de vidas. Vai ri Adam lenefesh raya. E se tornou o homem, alma vivente. Resumindo, questão 134 do Livro dos Espíritos, que é a alma, o espírito encarnado. Gênesis 2,7. Aqui. Resumido lá na questão 134 do Livro dos Espíritos. Moisés de um lado, Espírito da Verdade com Kardec do outro. Explicando isso aqui. Agora vem a questão. Se Deus colocou em nós um corpo físico e no corpo físico um espírito, por que é que tem alguém que acredita que quem ressuscita é o corpo físico? Então ele perdeu tempo criando a alma, criando o espírito? É uma total ignorância, no sentido de ignorar a parte mais importante do nosso dualismo, que é o espírito e não a matéria. Ok? Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu vou aprofundar mais um pouquinho. Jesus diz claramente em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Essa luz que foi formada lá no primeiro dia é o próprio Jesus em essência, em luz espiritual. E na hora, lá no Monte das Oliveiras tem uma pedra que hoje tem uma igreja das nações em cima, que é simbolizada nessa última oração de Jesus, que eu acho que está toda a senha dita pelo próprio Jesus para se entender tudo que eu estou falando. Porque João disse que nele estava a vida, ele era a luz do mundo, tá certo? Emmanuel fala que os espíritos superiores separam a Terra do sistema solar. Deus criou as águas e a Terra, que é o nosso planeta, não é o mundo que ele criou ali, nesse momento da criação. E Jesus deixa essa maravilhosa senha em João 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha junto a Ti, antes que o mundo, esqueça o mundo, mas antes que o planeta Terra, ou os céus e a Terra existissem. Em outras palavras, quando os espíritos separaram a Terra do sistema solar para se tornar planeta independente, Jesus já estava junto de Deus assistindo tudo isso e assumindo a responsabilidade de ser o presidente do nosso planeta. João 17,5. Porque o verbo, o que coloca aí como glória, no termo original fala kavod. E kavod é muito mais honra do que glória. Era para Jesus que Deus lhe devolvesse a honra que ele tinha na hora que ele assistiu à criação do nosso planeta e que ele assumiu a direção. O que é que eu quero dizer com isso? Elohim criou as águas e a terra. E na hora de criar o homem, Jesus estava com Yahvé participando dessa criação. É assim que até o presente eu vejo Jesus como essa luz que junto com Deus preparou essa casa espiritual para que nós viéssemos habitar nela
sob a sua direção. E aí, por que vocês chamam, ele não fala Davi de pai? Né? Se eu também sou o pai de Davi. Então Jesus coloca como alguém que é responsável pela gente e que ele é o Senhor absoluto e planejador de tudo isso. Então hoje eu vejo ele criando o planeta junto com Elohim e depois enviando os profetas para trazer o chamamento para nós. Enviou Abraão, Isaac, Jacó. Enviou todos os profetas, enviou Moisés, enviou todo mundo. Quando o pessoal, apesar de tudo isso, não assimilou a sua mensagem, ele mesmo veio, se vestiu de carne e veio habitar entre nós. E aí deixou essa mensagem magnífica que é o Evangelho, e a gente que fez, ficou de costas para o Evangelho. E ele, por misericórdia, ainda envia o Espírito da Verdade na codificação da nossa doutrina. É mais uma misericórdia. E nós recebemos isso como trabalhadores da última hora, porque nós somos falidos mesmo. Vamos assumir isso. Um cara sem botar nem uma máscara no rosto. Ninguém pode... Eu às vezes escuto colegas dizer assim, Ave Maria, detesto Davi. Aquele homem era um mulherengo, um guerreiro, era um espírito terrível. Eu digo, não fale nada. Você podia ser o auxiliar dele naquela época. Espírito não pode falar do passado. Não é? Eu me lembro, eu tenho dois traumas na minha vida que eu não consigo superar. Eu até falei ontem para o Nelson na gravação. Eu não leio nada sobre a Inquisição. Nada. Nem leio nada sobre nazismo. Tenho certeza que alguma coisa tem a ver comigo. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ler, de pesquisar, mas quando eu vejo as torturas do nazismo e da Inquisição, eu paro por aí. Por quê? Porque eu só leio isso? Não, é porque mexe. Eu me sinto mal, eu sinto algo que não me faz bem. E quando uma vez o Dr. Bezerra me disse assim, foi de lá que você veio, e pronto, fechou o firo para mim. Então eu tenho o maior medo, jamais farei uma TVP ou regressão de memória, dê o nome que der. Porque como espírita reencarnacionista, eu sei que lá atrás nós somos evolução, né, Júnior? Então com o que a gente tem hoje, tudinho, a gente é essa coisica quase nada, imagina ontem. Então não vamos atrás por meio de vaidade, porque muita gente às vezes me consulta, professor, eu gostaria de fazer uma TVP, o que é que o senhor diz? Eu digo, a doutrina não prega regressão de memória. Porque se a gente fosse para a gente saber o que a gente foi no passado, Deus não tinha colocado um plano na nossa existência, para não se lembrar do que foi. Porque de repente, não, mas eu estou aí com um projeto, e quando eu me lembro da França, eu sinto uma coisa diferente. Tenho a impressão que eu fui alguma rainha francesa, que o povo só quer ser rainha francesa, príncipe, né? Dom João III, só figura de destaque. Agora não mexa com isso, porque lá atrás tem Lampião, Maria Bonita, Jesus Cristo. É melhor não ir atrás, porque de repente você tem surpresas desagradáveis. Então o meu purão, vamos dizer assim, minha tela mental, que eu não posso mexer, é Inquisição e nazismo. Eu conheço todos os países da Europa, nunca fui na Alemanha, já estive na fronteira. Não sei porquê, mas não vou. Então, Jesus deixa para nós essa senha, que ele estava junto com Deus, mesmo antes da criação dos céus e da terra. E ainda vem o nosso querido mestre, o maior apóstolo desencarnado do Evangelho, Emmanuel, e ele coloca isso aqui. Jesus é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Ora, que luz do princípio é essa? Vá e ri ouro e faça-se a luz, como diz Moisés lá na escrita do Gênesis. Essa luz veio e ainda está entre nós, o que é Jesus. Isso aqui é só um esquemazinho, porque
Kabbalah é uma palavra hebraica que é um substantivo que vem do verbo lekabel, que é receber. Receber o quê? Receber de Deus a inspiração e assistência para você receber e entender os níveis de interpretação da Bíblia, que eu não tenho tempo para falar para vocês, mas são 4 níveis. O primeiro e o segundo, que é o que a gente quase sempre estuda, em resumo, praticamente não vale nada, porque os rabinos dizem que quem estuda a Bíblia no primeiro e segundo nível de interpretação, é como quem planta o trigo, colhe a casca e joga o grão fora. Então perde o principal. No terceiro e no quarto, nós encontramos Jesus ensinando no terceiro, que é o nível que se chama midrástico, ou homilético, ou parabólico. É aquele que ele conta uma história e deixa para a gente descobrir. Até hoje ainda tem gente que entende a parábola do semeador como uma aula de agronomia, agricultura. Jesus ensinou que só pode plantar se adubar. Mas precisa de Jesus para adubar, não tem tanta gente aí, engenheiro, que faz agronomia, que já conhece isso. Não, mas não pode plantar no caminho, nem sobre as pedras. Quer dizer, fica no nível literal. E Jesus ensinava assim, porque ele disse para que eles vendo não enxerguem e ouvindo não entendem. Parece até que Jesus estava querendo esconder alguma coisa, não. Ele esclarece lá no Evangelho de Mateus: Senhor, eu te dou graça, porque não permitisse que os sábios e os doutos fossem detentores dessa sabedoria espiritual, mas sim aos humildes. Ou seja, para chegar a Deus não precisa de cultura, precisa de amor. Vocês é dado o direito, a eles não. Aí eu conto uma história, porque eles vão reencarnar ainda tanto tempo. Daqui a 10, 15, ou 20, ou 50, ou 100 encarnações, vão ter o direito de entender o que é que eu falei de semeador, o que é que eu falei do bom samaritano, o que é que eu falei dos trabalhadores da última hora, e assim sucessivamente. Deixa os meninos aí crescerem. Porque quando eu era seminarista, eu ouvia falar do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, é os filósofos do seminário, só era o livro que falava. E eu ainda novato, mas curioso, curiosidade mata. Você não tem idade ainda para ler esse livro. Eu peguei o livro e fui ler escondido. E eu achei a história do livro, mas tão boba. Que coisa sem... Que é isso? Qual é a graça que tem isso? Um menino, um príncipe que fala com a cobra, tem um planetinha, tem não sei o que. Isso para mim é uma coisa sem valor nenhum. Eu não tinha idade para entender a filosofia daquela obra. Assim são as parábolas de Jesus. Mas nós não precisamos ser velhos fisicamente, não. A gente tem que ter maturidade espiritual para entender o que ele queria dizer naquela época. E a Kabbalah é o 4º nível, é aquele que Emmanuel disse que só os grandes mestres têm condições de entender. E a Kabbalah mostra bem direitinho como é que isso funciona na criação. Olha, existe na criação os 3, a chamada o mundo da emanação, o Atzilut, que é o mundo da qual o ectoplasma ou o fluido divino vai gerar um mundo intermediário, que é o mundo da, olha, Bará, mundo da criação, o mundo de Elohim. Então tem uma trindade espiritual, não é material, Pai, Filho e Espírito Santo, tem nada a ver, a igreja copiou daí, da Kabbalah, que seriam forças divinas que criariam o universo através da emanação, que é o primeiro mundo, que é o mundo da criação. Depois o da formação, olha, Yetzirah, do verbo Vaitse ou Litzrot em hebraico. Quem é que está nesse mundo? No primeiro está Elohim, no segundo está Yahvé. Ou seja, Elohim passou a direção para Jesus, que é Yahvé, cuidar do mundo que nós estamos nele hoje. Até agora é o que eu tenho assim de trazer lá de cima para vocês, sem ferir muito os conceitos, os conhecimentos de vocês. A minha ideia aqui é realmente trazer Jesus como esse eixo maior que vem clarear o nosso mundo. E Jesus, depois de tudo isso, de nos doar a casa material, de nos doar a condição espiritual, ele veio.
Mas veio trazendo uma missão. A missão de quem? De Deus. Qual era a missão dele? Realizar um projeto espiritual para nós. E esse projeto, Jesus realizou da melhor forma possível. Que a primeira coisa que ele deixou como exemplo para nós, sobretudo, nós, não dirigentes de casa, por exemplo, mas coordenadores e devedores de um grupo, a primeira coisa que Jesus fez foi criar uma equipe. Ele podia fazer tudo sozinho, ou não podia? Mas ele criou uma equipe, formou um grupo. E ele formou um grupo e não ficou sentado no birô do ar-condicionado e mandou o grupo trabalhar, não. Ele foi na frente. Ele não perguntou se era fácil, perguntou se era difícil. Mas deixou o exemplo que ninguém faz nada sozinho. Que você precisa criar um grupo que você seja líder, não por imposição, mas pela conquista do amor. Porque eu quero, mando e posso, não existe mais. Nós temos que liderar pelo amor incondicional, pela humildade, pela renúncia, pela abnegação. É não querer estar no topo, mas querer estar na frente, coordenando, ajudando e auxiliando. Quantos caíram junto com ele? Quantos? E Jesus dava a lição humilde, com paciência, chamava de anões, Quitaná e Emuná, pequenos de fé, mas não como ignorância, mas cobrando que eles precisavam ter mais confiança e certeza. Porque imagine vocês, eu fico às vezes pensando, a pessoa passar 3 anos caminhando com Jesus, eu só queria 5 minutos, 3 anos convivendo com esse homem, dioturnamente. Ainda teve gente que debandou na hora certa, na hora que ele mais precisou. E hoje a gente, lamentavelmente, tem que concluir que se não fosse Paulo, não existia cristianismo. Daí porque a sabedoria de Jesus é tão grande, quando ele viu que os meninos não estavam em condições, ele foi atrás de buscar um ortodoxo exigente, intelectual, que ele chamou um time de analfabeto, né? Só tinha alguém que conhecia um pouco na época de Jesus, 85% da população era analfabeta. Só tinha uma pessoa que tinha um pouco mais de cultura no grupo, que era Mateus, que era um cobrador de imposto, tinha uma noção de organização. Chamou tudo gente não judia. O único judeu era Judas. Que engraçado, né? Que foi quem o entregou, não o traiu. Mas Jesus realizou uma missão maravilhosa, cheia de exemplos, com amor incondicional pela fraqueza do seu grupo. Ele fez aquilo para mostrar para nós que liderar não é condenar, é dar oportunidade a quem é pequeno, a quem ainda não despertou para a luz. E a gente precisa ter muito cuidado, nós, sobretudo nós espíritas. Eu tenho muito, porque eu acho que a doutrina não impõe, ela expõe. Esse é o caráter do espiritismo, expor sem impor. Mas quando a gente recebe uma exposição, a gente passa a ser devedor do conhecimento adquirido. Não é porque o espiritismo não tem hierarquia, não tem dirigente, chefe, não tem. Eu já fui para comemorações ecumênicas e chegaram alunos que começaram o pessoal a servir um uísque, um vinho, uma cerveja, e ele olhou para um colega e disse assim: o pastor já chegou? Aí alguém disse assim: não, até agora não. Então enquanto ele não chega, eu tomo uma cervejinha. Quer dizer, ele não bebe com medo do pastor. Diferente de nós espíritas. Se a gente não bebe, é por consciência do efeito que a bebida pode causar, a obsessão que pode trazer. Daí porque
eu costumo dizer, o Espiritismo ainda é uma religião que não é para todo mundo. Tem gente que ainda tem que ter medo do pastor, ter medo do padre, achar que se não fizer direito vai para o inferno. Porque com medo do padre e do pastor, ele não bebe, não bate na mulher, não faz determinadas coisas. Nós espíritos não temos mais necessidade disso, porque a nossa consciência de conhecimento não permite que nós tenhamos mais esse tipo de atitude. E ele trouxe, pelo seu grande exemplo, tudo isso. Esse episódio do encontro com essa mulher, no poço de Jacó, lá na Samaria, diz tudo. Jesus chega num ambiente conturbado, politicamente destroçado, Roma dominando, e internamente ainda havia um problema sério com o povo judeu, que era os samaritanos, coitados, foram invadidos pelos assírios e se uniram aos invasores, se casaram samaritanos, que eram judeus, com assírios. Aquilo para eles foi uma abominação. Então o homem judeu não cumprimentava o homem samaritano. Eles eram inferiores. Não deixavam nem o samaritano ir ao templo de Jerusalém fazer suas orações, suas ofertas a Deus. É tanto que eles construíram um templo aí no Monte Gerizim, aí perto do poço de Siquém. Aí, isso aqui é o poço de Jacó, onde Jesus se encontrou com a samaritana. E o que é que Jesus faz? Para vocês terem uma ideia, quem vinha da Judéia e ia para Galiléia, que ficava em cima, tinha que passar pela Samaria, que ficava no meio. O judeu não ia pela Samaria, ele cortava caminho lá pela beira do Mediterrâneo para sair na Galiléia sem passar pela Samaria, para não se contaminar. Jesus vai pelo centro da Samaria, caminhando no sentido da Galiléia, bem pelo centro, chega nesse poço, senta e vem quem? Uma mulher samaritana. Olha, se o judeu não falar nem com um homem, imagine um judeu falar com uma mulher. Quando Jesus se dirige àquela mulher e diz, dá-me de beber, a mulher olha para ele e diz, Senhor, eu sou a samaritana, tu és um judeu, mas você está se dirigindo a mim. Diz assim, você é tantão, você não está entendendo o perigo que você está correndo? Pode ver, o Evangelho está lá, claríssimo. João 4, quem quiser ler esse episódio, que eu acho fantástico. E Jesus diz assim, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu darias com alegria, porque quem beber da água que você me der, vai sentir sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede, porque eu sou a água viva. O que é água viva? Água morta é a água do poço, que você precisa do cacimbão para tirar, precisa da lata, aí lá com a corda, a água não vem. Mas a água viva é a água da fonte, é a água que jorra. É a água que vem sem você chamar. E Jesus estava ali sem ser chamado. Como Messias, iniciando o seu projeto espiritual no planeta, e diz para ela, vai chamar teu marido para que ele participe desse momento. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, que já tivesse 5 e agora não tem nenhum. Jesus sabia que além de ser uma samaritana, era uma mulher censurável pela própria sociedade dos samaritanos. Agora que essa mulher foi escolhida por Jesus para se revelar a primeira pessoa que ele se revelou como Messias. Politicamente, espiritualmente, isso é muito forte como exemplo para nós. Que nós temos tanto, às vezes, tanto preconceito. Às vezes assim, olha, não ande com ele não, que você vai se dar mal. Se você andar com alguém que ele botar a perder, o perdido é você. Não, mas ali tem muitos obsessores. Que conversa é essa? Só é obsediado quem quer, quem facilita, quem abre a janela, quem abre a porta, quem é vigilante. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Mas Jesus era como a luz que entra nos pantos, nos charcos, e não se macula. Aí quando ela revela, quando ele diz que ela já teve 5 maridos, ela diz, por acaso tu és o Messias? Como é que tu sabes disso? Mulher, tu disseste. Chegará o dia em que Deus não será mais adorado nem no templo de Jerusalém,
nem aqui no Monte Gerizim, mas será adorado em espírito e em verdade. Foi a primeira notícia que Jesus deixou para a gente. Adorar a Deus em espírito e verdade. E as grandes revelações de Jesus foi com as mulheres, que ele não fazia diferença nenhuma com elas. Então, essas revelações e esse ensinamento de Jesus são fortíssimos. São exemplos práticos para nós. Quando Jesus coloca a parábola do bom samaritano, ele usa quem? Um homem descia de Jerusalém a Jericó. O doutor da lei interroga Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha, o que é a vida eterna? Vida com Deus, vida plena, vida sem necessidade de voltar, não precisa mais reencarnar, vida eterna. Quando ele faz essa pergunta, Jesus disse: o que é que está escrito na Torá? Eram 2 judeus conversando. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a sua obra, de toda a tua mente e ao próximo como a ti mesmo. O samaritano, querendo se justificar, pergunta: mas quem é meu próximo? Na verdade, tem muita lógica. Que a palavra próximo em hebraico tem 3 palavras que pode ser próximo. São 3 letras: o resh, o ain e o rei. Ra, ré ou roê. Significa aquele que pastoreia comigo é o meu próximo. Aquele que faz o mal a mim é meu próximo. E aquele que está próximo de mim. Tinha 3 conceitos. Qual é dos 3? Como se assim, eu quero até fazer, mas eu não sei quem é meu próximo. Aí Jesus conta uma parábola que envolve toda uma política, toda uma sociedade, todo um conceito daquela época, deixando bem claro uma pequena frase que ele conta, que o homem, depois que é caído, que vai descendo, o homem descia de Jerusalém a Jericó, um conceito judaico, que no judaísmo tem 2 palavras, para subir e para descer. Quem sobe, o la'alot, significa subir para Deus. Na sinagoga tem um tablado que os homens vão subindo, chama aliá, subida para Deus. Ou seja, segundo Jesus, o samaritano, o homem ficou caído na estrada, porque ele estava descendo do templo para Jericó. Se fosse o contrário, nada teria acontecido. Mas aí ele usa o sacerdote e o levita, e na sequência ele diz: vem um samaritano contar isso para um doutor da lei, o cara já ficou meio... Já vem botando esse camarada aqui no meio da conversa. Eu quero saber de samaritano, vem um samaritano. Aí vem a grande frase: vendo o homem caído, porque primeiro passou o sacerdote, que era o homem responsável pelo lado espiritual, olhou, coitado, se não atender ele vai morrer. Vem o levita, que era o segundo na classe, tem a mesma conduta. E o terceiro de Jesus, moveu-se de compaixão para com ele. Essa é a grande frase da parábola. Será que nós nos movemos de compaixão para com o nosso próximo? Agora pergunta, nós espíritas, quem é o nosso próximo do espiritismo? O próximo mais próximo é a nossa esposa. Depois vem os nossos filhos, nossos cunhados, a nossa sogra, coitada, também é nosso próximo. E depois vem os amigos, colegas de trabalho, pessoas com quem a gente convive, são os nossos próximos. Todos os dias. Não, será que a gente se move de compaixão para com eles? Esposa, filho, colega de trabalho, aquele chefe, que às vezes a gente tem coragem de dar uma apertadinha no pescoço dele. É o nosso próximo, é o nosso professor. E a gente tem que tratá-lo com amor. É fácil? Não é, mas é uma receita que foi Jesus que deixou, não sou eu que estou trazendo para vocês, e que a doutrina espírita aprova ipsilite, em gênero, número e grau. Então, o que Jesus tem trazido para nós, o que o Espiritismo tem explicado nesse sentido, é fantástico.
quando eu leio a questão 627 do Livro dos Espíritos, eu me pergunto quanta sabedoria do mestre Leonês Kardec, ao perguntar se Jesus trouxe a lei, o Evangelho de Moisés, a lei, para que Espiritismo? E o Espírito da Verdade e o Espiritismo vem levantar o véu, porque Jesus falava por parábola, sentido figurado, mas chegou a hora de que a gente saiba tudo realmente como ocorre. E a gente vai, e eu estudei tanto teologia, eu estudei tanto textos mais profundos, e quando eu chego hoje no Livro dos Espíritos, eu encontro respostas para tanta coisa. Nós temos uma passagem no Evangelho sobre o cego de nascença. Todo mundo conhece. Que a gente usa como um exemplo de reencarnação, não é? Jesus vinha passando, encontrou um cego de nascença, os discípulos perguntaram: mestre, quem errou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Ora, se foi ele, não pode ter nascido cego nessa, porque errou nessa. Só pode ter sido na outra. É ou não é? Seus pais não pode ter sido que o filho não paga pelo pai, nem o pai paga pelo filho. Ezequiel já falava isso lá no seu livro, capítulo 18 de Ezequiel. Mas a resposta de Jesus é desconcertante. Os protestantes vêm muito em cima da gente, porque Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Ora, se não foi ele, nem seus pais, por que ele nasceu cego? Jesus diz assim: o que nele se processa é para que o Filho do Homem seja testemunhado entre vós. A questão do Livro dos Espíritos, lá, não sei se é 278, eu não sei bem a questão, mas lá está dizendo o seguinte: quando fala de reencarnação, pode um espírito superior descer a um planeta inferior? Pode. Quase sempre em missão. E isso é importante porque através desse testemunho, dessa missão, ele também consegue evoluir muito mais rápido. Então aquele espírito veio cego para ser instrumento do testemunho de Jesus entre nós. Então, protestante não pode dizer que não é reencarnação. Quando nós dizemos, se houver dúvida, o Livro dos Espíritos está lá para responder. E assim, inúmeras passagens. Então, quem tem esse cabedal de conhecimento, quem tem essas informações, nós temos a melhor receita. E quem tem a melhor receita, tem que ter o melhor bolo. É ou não é? Se você conhece o melhor, não pode fazer o pior. E eu ratifico, nós espíritas precisamos dar uma mexida. Eu estou aqui falando assim, mas eu acho que não é necessário, porque as aulas de vocês estão belíssimas. Eu estou falando mais como se eu estivesse falando dos meus companheiros lá do Nordeste. De trabalhar, testemunhar e mostrar que nós estamos a serviço de Jesus. E eu gostaria de fechar essa nossa conversa da noite, onde Jesus realmente representa a nossa luz maior, com a informação que eu tive lá em Franca, através dos companheiros que estão sempre em Uberaba, que quando um cantor brasileiro, visitando o Chico Xavier, quando nasceu seu filho com deficiência visual, Chico recebeu uma mensagem e disse para ele: Emmanuel está dizendo que você pode gravar e colocar o seu nome e a letra, não há problema nenhum. O importante é que seja. E essa mensagem de Emmanuel retrata exatamente, da melhor forma possível, a passagem de Jesus entre nós. Porque a letra se intitula O Homem. E fala mais ou menos assim: um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu a montanha e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão
e o sol nascer em cada coração, mas em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, com o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu gostaria de agradecer a vocês por esta oportunidade e rogar a Jesus, que é a nossa luz maior, que permaneçam com todos vocês hoje e sempre. Muito obrigado, boa noite a todos. E agora chegamos àquilo que talvez fique preso no peito: a decisão. Jesus, como luz do mundo, nos oferece não um escape fácil, mas um caminho firme, uma luz firme em meio à tempestade. Não adianta apenas desejar luz, é necessário deixá-la agir, deixar que ela penetre nas partes escuras, nas feridas, nos medos. É preciso coragem para se expor, para renunciar a hábitos que nos mantêm na sombra. Para amar quando dói, para perdoar quando o orgulho pesa, para servir quando ninguém está olhando. A verdadeira luz não pede aplausos, ela pede sinceridade de coração, compromisso consigo mesmo, com os outros e com o bem. Permita hoje que essa luz te transforme de dentro para fora, que ela ilumine teus pensamentos, tuas decisões, tuas relações. Se essa mensagem te tocou, permita-se um passo de luz agora. Uma oração, uma ação humilde, um gesto de bondade. Compartilhe esta mensagem, deixe nos comentários o que seu coração despertou. Inscreva-se e venha caminhar nessa luz que é viva, que é real, que é Jesus Cristo.